que dinheiro é o que Hollywood ama, todo mundo sabe. Então basta um filme fazer um relativo sucesso que Hollywood vai investir nele até extrair leite de pedra, para ganhar mais dinheiro. Acontece que se por um lado o dinheiro pode viabilizar boas ideias, o dinheiro também pode destruir boas ideias. E é isso que acontece aqui. Filmes que têm uma boa ideia e conquistam o público e são de certa forma baratos de se fazerem, mas que despertam a ganância dos estúdios e os fazem criar obras rápidas e com uma qualidade inferior à original, a fim de aproveitar o hype do filme, ou fazem um filme que leva o título da franquia, mas que não tem nada a ver com a história original, para ganhar dinheiro em cima da expectativa e da dúvida que tem sobre aquela franquia, e para apelar para os fãs originais. Ou até mesmo usar da nostalgia para criar um filme, mas que na verdade tem um roteiro vazio e que não condiz nada com o filme feito originalmente. E é sobre esses filmes que a gente vai falar aqui, sobre 5 filmes que enterraram de vez as suas franquias. As Caça-Fantasmas. Depois de 2 grandes sucessos nos anos 80, Caça-Fantasmas 1 em 84 e Caça-Fantasmas 2 em 89, Bill Murray, o astro da série, disse que não queria mais fazer os filmes, que eles já tinham dado o que tinha que dar, e a produtora ouviu. Um dos poucos casos. Ouviu, pero no mucho, né? Porque eles começaram a fazer games, fazer HQs, fazer desenho animado. Então eles acharam outras formas de ganhar dinheiro sem ser no cinema em si. Mas então surge a ideia de criar um reboot do filme, desconsiderar os filmes anteriores e criar com uma nova roupagem essa história, usando o nome da franquia. What the hell? E então foi em 2016 que eles lançaram As Caça-Fantasmas. Agora a equipe é composta por mulheres. Fantasmas estão sendo convocados por dispositivos construídos por Rowan North, um ocultista que tenta provocar o apocalipse. E as 4 amigas se reúnem para capturar essas assombrações, e essa é a história do filme. E o filme até que tentou, tá? Eles chamaram o elenco original para fazer participações especiais nesse filme, chamaram o Ozzy Osbourne, e até o Bill Murray, que sempre foi meio sarcástico e irônico em relação à série, acabou elogiando o filme e tentando fazer um jabazinho para ver se as pessoas iam lá assistir, mas não teve jeito. O filme na época foi acusado de ter uma lacração, de ter a história mais genérica possível e usar o nome só para atrair gente, mas que na verdade poderia ser qualquer outro filme de aventura sobrenatural já feito antes. E que o humor não tem graça, e apesar dele ter custado 144 milhões, ele lucrou 229 no mundo todo, que parece ser muito, mas na verdade, considerando toda a propaganda, o marketing que eles fizeram, foi considerado ainda um lucro baixo para a franquia. E eles entenderam que muitas pessoas não gostaram, então não fazia sentido continuar com esse filme. Esse filme meio que é uma trapaça estar nessa lista, porque depois fizeram um novo filme da saga, mas desconsideraram totalmente esse. E nesse ato, todo mundo achou que a franquia realmente tinha acabado, mas como Hollywood não é besta, aproveitaram que o filme teve uma crítica mista e decidiram fazer o velho feijão com arroz. E aí, 4 anos depois, chegou um novo filme, né, Caça-Fantasmas Afterlife, que é uma continuação do filme de 89. E esse sim, meio que deu certo e ganhou uma sequência, então a franquia voltou a andar nos trilhos, mas aquele lá foi apagado da história. A Morte Te Dá Parabéns 2. Em 2017, seguindo essa escola de filmes com loop temporal, o roteirista teve a ideia de fazer uma espécie de filme de slash que abraçava o gênero slash dentro do gênero de looping temporal. Foi aí que surgiu o conceito de A Morte Te Dá Parabéns. O filme foi considerado inovador para o gênero, que, entre tantos lançamentos repetitivos e qualquer coisa, foi um respiro de alívio. Apesar de ser um baixo orçamento, a atriz principal cativou, a história foi envolvente e o filme, que custou menos de 5 milhões, faturou incríveis 115. Tornou uma espécie de elite do estúdio Blumhouse, que não perdeu tempo e transformou o filme em uma franquia, e em 2019 lançou a segunda parte. Acontece que o segundo filme repete exatamente o contexto do original, mas a protagonista, que era bem cativante, né, até então, perde espaço, tem que dividir tela com um cara que foi um figurante no primeiro filme, que não tem carisma nenhum e não consegue carregar o filme sozinho. E a gente descobre que é esse cara que está causando o looping temporal, e aí já surge o primeiro erro, né? No primeiro filme, na maioria desses filmes de looping temporal, não se explica por que tá rolando isso. E esse comete o erro de tentar dar uma explicação científica pro que tá rolando ali, para aquele fenômeno até então sobrenatural. O filme tem um orçamento melhor, mas o roteiro é bem mais fraco. E eles mantêm o slash, mas meio que não faz diferença nenhuma pra história. Essa história em si não acaba tendo nenhum foco específico, já que ela tenta abraçar várias narrativas e não aprofunda direito nenhuma. Tem o slash, tem a ficção científica, tem investigação, tem 2 protagonistas dividindo a tela, sendo que um é qualquer coisa, e ele bota um dilema pra protagonista, que ela tem que escolher entre o namorado, que ela namora literalmente há um dia, porque esse filme se passa um dia depois do primeiro,
primeiro, e ficar com a mãe dela, que nesse universo tá vivo. E aí é outro conceito que tá dentro do filme, né? O multiverso. Então você vê que ele é uma coxa de retalhos, que eles colocaram muita coisa ali e não focaram direito em nenhuma. E acontece que esse filme teve metade do lucro do primeiro, né? No caso, 64, ele arrecadou 64 milhões e o primeiro 115. Na verdade, menos da metade, porque esse filme foi um pouco mais caro de se fazer, né? O primeiro foi mais ou menos 5 milhões, menos de 5 milhões. Esse já foi uns 9 para 10, então ele teve um lucro bem menor. E eles entenderam que o filme deu o que tinha que dar e que o segundo até teve esse lucro porque surfou na onda do primeiro, mas o terceiro já não ia ter uma projeção nenhuma, assim. Enfim, foi um filme que começou bem, mas que morreu na praia, por se repetir demais. Homem-Aranha 3. Eu sei, muita gente gosta de Homem-Aranha 3, eu gosto de Homem-Aranha 3, provavelmente você também gosta de Homem-Aranha 3, mas ele foi considerado muito inferior aos dois anteriores. E não teve jeito, né? E acabou encerrando a saga depois disso. Oh my god, no way! Acontece que a trilogia do Sam Raimi via muito bem, tanto o primeiro quanto o segundo tinham conquistado tanto a crítica quanto o público. Mas depois de vários embates entre o diretor e o estúdio, ninguém chegava no consenso, o que resultou num filme bagunçado e que não agradou nem os fãs do quadrinho, nem os fãs do filme. Ficou sem foco e não aprofundou nada direito, tem 3 vilões. O próprio Ed Brock foi considerado uma das piores escalações já feitas, porque o ator, né, que era Franzini, vinha de um seriado de comédia, né, conhecido por fazer comédia, interpretando um que era para ser um corpulento e intimidador Ed Brock, enfim. Foi só mais um dos erros do filme, né, que considerou ele realmente um fracasso. Aquela cena do Peter Parker emo, que hoje em dia virou meme e as pessoas acham muito engraçado e adoram, na época foi visto como uma coisa tosca e meio pastelona. O Sam Raimi já estava escrevendo, inclusive, o roteiro do quarto filme, e ele pensava usar o vilão do filme ser o Mistério, ou ser o Abutre, mas não teve jeito. Depois do fracasso, eles realmente descontinuaram a saga do Tobey Maguire como Peter Parker. E aí só, na verdade, 5 anos depois que eles retomaram a franquia, já rebutada com o Andrew Garfield, enfim, e outros personagens, outra parada. MIB, Homens de Preto Internacional. Assim como Caça-Fantasmas, MIB, Homens de Preto, teve 2 filmes muito bem sucedidos na década retrasada e na década passada, em 1997 e 2002. Sim, os anos 90 já são a década retrasada. E aí 10 anos depois eles fizeram uma trilogia para fechar a sequência, né, do Homem de Preto, que já não foi muito bem, tendo uma crítica mista, porque não tinha mais aquela parceria entre o Will Smith e o Tommy Lee Jones, né, porque o Will viaja no tempo, então muita gente estranhou a nova dinâmica dele com esse novo ator, enfim, e não conseguiu ser tão icônico quanto os anteriores, né, que tinha um humor muito mais sarcástico e usava comédia como elemento principal. Esse 3 foi mais pro drama, enfim, e aí 7 anos depois uniu o Chris Hemsworth e Tessa Thompson, que já tinham feito uma dupla boa em Thor Ragnarok, e aí eles acharam que seria uma boa ideia unir os dois em um filme do MIB. E aí surgiu em 2019 MIB, Homens de Preto Internacional. O filme não foi exatamente um fracasso de bilheteria, porque o Chris Hemsworth estava em alta por causa do papel dele em Thor. Todo mundo estava curioso para ver como seria mais um filme do MIB junto com esse ator que estava em alta. Só que no final eles acabaram conquistando um índice de aprovação péssimo. Na crítica, no Rotten Tomatoes ficou com 23%. Eu lembro que na época as pessoas realmente não gostavam, elas saíam falando que não valia a pena ir ver esse filme no cinema. E o estúdio se ligou que se fizesse uma continuação não ia render nada igual a esse que eles tinham lançado, porque eles não iam ter mais o fator surpresa, curiosidade. Então eles pegaram o lucro que fizeram com esse e preferiram deixar por isso mesmo e saíram de fininho e não se fala mais em MIB. Tá gostando? Então deixe o seu like. Eu estou postando quase diariamente aqui no YouTube, vídeos longos e vídeos shorts também. Faz muita diferença para a criação de um conteúdo, ter esse tipo de retribuição aqui na plataforma. O Filho do Máscara. Cara, esse filme tá em último lugar porque eu nem sabia se colocava esse filme ou não, porque dá até uma vergonha de falar desse filme aqui. Até porque eu amo o primeiro filme, mas o Máscara, enfim, o Máscara originalmente ele é baseado num HQ que fez muito sucesso, e aí fizeram um filme que foi lançado em 1994 com o Jim Carrey como protagonista. E aí ele foi um sucesso estrondoso, né? Não preciso nem falar. Todo mundo hoje em dia conhece esse primeiro filme, todo mundo praticamente gosta desse filme, e ele teve um orçamento de 23 milhões e faturou mais de 350 milhões e se tornou um clássico da comédia e é passado até hoje nos cantos, as pessoas gostam bastante. O Carrey nem era famoso na época, então ele ganhou um cachê super baixo para fazer esse filme. Acontece que nessa época o Jim Carrey não aceitava muito bem fazer continuações, né? Ele fez o Ace Ventura porque ele gostava muito do personagem, mas ele não fez de Debi Lloyd, ele não fez de Máscara, ele não fez de vários outros filmes, né? O Grinch, enfim, ele nunca aceitou muito bem fazer continuação ali na primeira década de carreira dele, só veio fazer bem mais tarde.
O Filho do Máscara não foge dessa regra. E então, mais ou menos ali no começo dos anos 2000, virou uma moda fazer continuações dos filmes que o Jim Carrey tinha feito, né? Então fizeram a continuação do Debi Lloyd e de outros aí. Fizeram um filme bem aos moldes de Grinch, né? Que foi o Gato do Chapéu. Eu até achava que era ele, na verdade. E aí, o Filho do Máscara não foge dessa regra. Em 2005, lançaram um filme, mas ninguém assistiu esse filme. Ou quem assistiu nem lembra. Eu vi na época quando era criança e lembro que o Supla dublou um personagem desse filme. Tinha um comercial dele fazendo a propaganda pra você alugar uma fita. A sequência custou bem mais do que o original, né? O primeiro, que tinha custado mais ou menos uns 23 milhões, agora na sequência custou entre 85 a 100 milhões de dólares. Ele arrecadou 59, ou seja, ele nem se pagou, o filme nem conseguiu se pagar. Eu não vou nem falar sobre a história porque ela é realmente muito ridícula, mas desde então, quase 20 anos depois, não se fala de outro filme de máscara e fizeram aquele, ficou por isso mesmo, mas também é realmente uma vergonha. Até porque ele teve a HQ, que fez bastante sucesso, acho que até hoje lançam, né? De crossover com outros personagens famosos da Marvel, da DC. Lançaram um desenho animado que também fez sucesso, tem jogo, enfim, é tipo um caça-fantasmas. Eles exploraram várias mídias e em várias mídias deu muito certo, mas foram fazer a continuação e realmente fizeram qualquer coisa e conseguiram um prejuízo, né? Eles foram atrás do prejuízo, basicamente. E esses foram só os que tiveram o privilégio de ter uma sequência, né? Porque muitos projetos almejam uma franquia e acabam morrendo na praia, né? No primeiro filme. E aí você pode falar do Último Mestre do Ar, Lanterna Verde, Super Mario Bros, Sombras da Noite. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo sobre esses filmes que projetavam uma franquia, mas acabaram fracassando desde o primeiro. Eu me chamo Caio Aragão, eu sou comunicador e criador de conteúdo e tô quase diariamente aqui no YouTube postando sobre cinema e cultura pop. E se você gostou, se inscreve para mais conteúdos. E a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo e espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. E até lá!